Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história aí, porque esse mercado foi bem generoso para quem teve a paciência de esperar as boas oportunidades. Felipe, não entendi como assim as boas oportunidades. O dia foi bastante favorável para quem teve a tranquilidade de executar dentro do operacional. Quem teve a tranquilidade de fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. Todos os dias o mercado te garante movimentações saudáveis? Sim, desde que você confirme a estrutura, desde que você entenda a liquidez, desde que você busque a melhor referência de stop. Eu passo isso todos os dias lá na sala junto com o pessoal. Por quê? Porque eu acredito muito nesse estilo operacional, onde você arrisca pouco e ganha muito. Onde você entende, olha o que eu estou dizendo, onde você entende a movimentação do preço para buscar um cenário extremamente plausível dentro do Smart Money. E se você quiser aprender isso, diariamente nós estamos lá na sala operando junto com o pessoal, estudando, analisando, buscando as melhores referências, entendendo o contexto principal, que é simplesmente movimentar e operar risco baixo e alto potencial de lucro. Convido você, preencha o formulário na descrição desse vídeo, venha fazer parte, não fique de fora e vamos fazer história juntos. Bacana? Nossa movimentação sempre baseada no dia anterior para o dia atual. Manipulação, rompimento. Manipulação, rompimento. Manipulação, rompimento. Beleza. Se você tem esse cenário aqui, então você tem estrutura 1, estrutura 2 e estrutura 3. Vamos ser objetivos? O último choque era aqui. Ponto final. Desde que o mercado vença esse choque, você não pensa mais em venda, você só pensa em compra. Nossos pontos de venda que estavam marcados, esse e o order block de pavio. Felipe, dava para executar todas essas operações? Sim. Eu teria saído lucrativo nesses trades? Sim. Você conseguiria pegar todas essas operações, tomar os stops e continuar fazendo o que precisava ser feito? Se você tiver essa resposta na ponta da língua de forma clara e técnica, então ótimo, você pegou o movimento. Se você falou, assim como eu acabei de mostrar, que a partir daqui, quando o mercado venceu, era o seu choque, o mercado virou uma estrutura e você é 100% comprador, sua compra foi nesse order block de pavio. Eu até mostrei essa operação na que nós encerramos a sala, que aqui era um ponto de compra, o mercado deu essa operação e o pessoal acabou pegando esse trade bem tranquilo. Lá no gráfico de um minuto, tá? O gráfico de um minuto mostra uma oportunidade bem saudável aqui também, tá? O dia de hoje, no gráfico de um minuto, queridos, só vi uma venda no dia de hoje, na verdade duas. A segunda um pouco forçada, mas vou mostrar aqui para vocês. Topo, fundo, rompeu o topo? Rompeu. Corrigiu? Não. Topo, fundo, o mercado voltou exatamente onde? Nessa região aqui. Aqui, por 5 pontos, não executou a operação nos 50%, tá? Tinha um ponto de indução antes, era um order block bem legal, tinha uma quebra de estrutura, o mercado veio bonitinho, só que por 5 pontos, o bacana não acionou e foi embora. Aconteceu de novo essa mesma configuração aqui, onde o preço deixou uma indução, nós marcamos esse order block, a continuação já estava acontecendo e a operação de compra era nesse ponto aqui. Tiveram alunos que efetuaram essa compra aqui, entendendo esse estudo e seguindo a estrutura principal, que era de alta. Outra situação importante foi a primeira venda que eu acabei de chamar a atenção para vocês. Aqui era o topo do dia de ontem, tá? E aqui nós marcamos como um possível choque. Essa era a região de se vender. Aqui foi uma venda, o stopzinho bem tranquilo aqui, o mercado acabou pagando bastante, tá? O alvo técnico dessa operação era aqui. Ainda foi alertado com o pessoal, se o preço conseguir vencer, ele vai desenvolver. Se não, a ponta compradora é esse movimento para surfar essa alta. Quem ficou de fora da venda se valeu da compra. Simples e objetivo. E depois, onde foi a outra operação que você viu, Filipão? De venda de forma saudável e técnica, lá nesse outro topo que o mercado fez. É um trade na parte da tarde, tá? É uma manipulação, é uma virada de estrutura e é um reteste exatamente nesse FVG. Um trade muito tranquilo de movimentação, mas um pouco agressivo por causa do horário. E aí você tem que ser somente paciente. Se você enxergou e buscou, você executou e foi extremamente lucrativo nessa operação.
Bacana? E toda vez que o mercado configura estruturas, cuidado, tá? Para você não ser aquele operador que vai só buscar as referências quando o mercado já deu o seu fechamento, aí você entende tudo o que aconteceu. Tenha cuidado quanto a isso. Lá na sala nós analisamos e operamos ao vivo junto com o pessoal. Toda marcação ela é feita, ela é enviada lá no grupo dos alunos, tá? Ela é mostrada, ela é ilustrada. Obviamente quem está na sala está se valendo de muito mais conteúdo, porque ali está entendendo o que está acontecendo em tempo real. E é isso que eu quero junto com vocês, isso que eu quero aplicar com vocês, que eu quero mostrar e ensinar para você a partir de agora, fechou? Então, link está na descrição desse vídeo, você vai dar aquele like no vídeo, você vai comentar e vai obviamente participar junto com a gente após preencher o formulário, a gente bater um papo e participar juntos dessa nova jornada que eu tenho certeza que vai agregar e muito na sua evolução como operador. Beleza? Aqui nós temos essa primeira situação. Eu tomaria um pouco de cuidado nesse POI aqui, tá? Porque o preço pode acabar avançando nele e aqui sim gerar um belo movimento comprador. Essa viradinha de estrutura aqui muito rápida. O ruim disso daqui, querido, é que o mercado já abre com gap aqui, ele já abre com gap pagando um bom alvo aqui, aí depois ele volta para fazer uma sacanagem e entregar, então toma cuidado, tá? Eu seria um belo operador nessa região e ficaria bastante atento a essa possibilidade. Sem medo de ser feliz, execute o que precisa ser executado e faça jus às oportunidades que o mercado deixar para você. Fechou? Lá no mini no dólar, uma movimentação muito estranha no dólar hoje, tá? Foi um trade de continuidade. Mesma coisa que eu falo do índice, eu repito no dólar. Quando o preço abre numa zona barata, você tem que pensar em comprar. Quando o preço abre numa zona cara, você tem que pensar em vender. A dificuldade é ter cuidado. Como assim, Felipe? Não entendi. A dificuldade é que, às vezes, o trade de abertura ele não é simples, tá? Você me vê fazendo em alguns momentos operações, você me vê falando para segurar a onda em outros momentos. Eu prefiro, fica de fora. A virada de estrutura, onde que seria o ideal? Aqui. Olha o tanto que o preço sambou e não conseguiu passar. Toma cuidado. Felipe, a tendência do dia anterior para o dia atual era de alta. É uma estrutura que é muito difícil de trabalhar. Até mesmo quando você desce para o gráfico de 1 minuto, você tem dificuldade de trabalhar nessa região. Olha só, repito, é um cenário de dificuldade, porque o preço não se desenvolve. Chegou no fundo. Se você não está olhando o dia anterior, não tem a manipulação. Tem a virada número 1, que o mercado deu a compra. Tem a virada número 2, que o mercado voltou dando a compra. Tem a virada número 3, que o mercado deu trade de continuidade. Só que todas essas três operações, operação 1, operação 2 e operação 3, careceram de uma manipulação de fundo do dia. Felipe, mas eu estava analisando o dia anterior. Felipe, eu estava analisando esse fundo aqui, ó. E quando eu busquei esse fundo, o mercado sim fez a manipulação. Então eu poderia ser comprador? Óbvio que sim. Aí mudamos toda a conversa. Só que eu falei e expliquei isso para os alunos lá. Se você está usando a referência do dia anterior, você tem que ser comprador. Se você está usando a referência apenas do dia, uma pena, o mercado faltou a manipulação. E se a estrutura sua é uma manipulação mais uma mudança de característica, você não poderia ter feito essa operação de forma técnica, de forma ousada, do jeito que a gente faz todos os dias, tá? Eu prefiro ser paciente e ficar de fora de um trade do que acertei o trade, Filipão, cravei a operação, o mercado foi bem tranquilo, e aí você acerta hoje, amanhã você começa a errar porque o seu trade foi muito mais na sorte do que na coerência do operacional. Felipe, então é melhor eu casar as informações? Óbvio que sim. Sempre, queridos, entenda, o gráfico maior é o gráfico base das suas operações. Então, sim, o gráfico de 15 minutos é um gráfico base para operar no 5, o gráfico de 5 é um gráfico base para operar no 1, o gráfico de 1 hora é o gráfico base para operar no 15 e assim sucessivamente. Só que quanto mais informações, mais seletivo você vai se tornar. Que quanto mais informações você tem, mais coerência você vai ter e menos trades você vai enxergar. Por quê? Porque o mercado não fica naquela bagunça. O gráfico de 1 minuto é uma bagunça generalizada, mas organizada para quem sabe o que está fazendo e tem clareza no operacional. Fechou? É um mercado que sobe e não sobe com aquela correção saudável. Eu apostaria muito mais na ponta vendedora no pregão de amanhã do que na ponta compradora por menino
dólar, tá? Por quê? Porque o mercado subiu em linha reta? Sim, porque ele subiu sem confirmar e sem buscar liquidez. Felipe, mas ele teve a liquidez, acabou de explicar. Tá bom, ele teve a liquidez. Rompeu esse topo? Rompeu. E depois disso? Subiu, não corrigiu, confirmando uma liquidez. Subiu, não corrigiu, confirmando uma liquidez. Subiu, não corrigiu, confirmando uma liquidez. Tudo isso daqui para mim é dinheiro que o mercado pode e provavelmente vem buscar no pregão de amanhã. Eu tomaria cuidado, ficar na ponta compradora. E no mais, é isso daí. Paciência e atenção. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos fechar a semana com chave de ouro. Te espero do outro lado da tela e é tudo nosso. Valeu!